nosso tema, abuso e pedofilia. Vocês atendem muitos casos assim no Clínica da Alma? Demais, né? Muitos. Como detectar, como observar que uma pessoa foi abusada, né? Seja um adulto, seja, no caso da pedofilia, uma criança, ou que a pessoa é um pedófilo, ou é um abusador? O pastor Guerra tem uma introdução ali que eu trouxe para ler e depois a gente... Responde. Primeiro versículo que nós colocamos aqui como base, Zacarias 8:5, que fala assim: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Né? A gente sabe que é Bíblia, que é verdade, mas parece até que eles esqueceram desse versículo, né? Porque hoje você não tem liberdade em nenhuma praça de deixar o filho brincando, né? Né? Isso aqui é uma realidade bíblica e que teria que acontecer hoje com as crianças, né? Então nós colocamos aqui, segundo especialistas, pedofilia quer dizer pede, criança e filia, amizade, afinidade e afeição. É um distúrbio de conduta sexual onde o indivíduo adulto sente desejo compulsivo por crianças ou pré-adolescentes. Na verdade, trata-se de doença e lesão no desenvolvimento da sexualidade e da personalidade que pode se associar ao comportamento doloso, intencional, de natureza criminal, abuso sexual de menores. Né? Então a gente vê a questão chega uma questão até criminal e doloso, né? Porque a pessoa tem, querendo ou não, é intencional, né? Apesar de ser uma doença, ele tem a intenção de fazer aquilo, né? Então, eu creio que todos os dois lados têm que ser tratados. Tanto como aquele que, né, o abusador, como o abusado. Eles têm que ser tratados, têm que passar por um tratamento para que não aconteça outras vezes na vida dele, que não siga em frente com isso. Então, ele tem que ser tratado, porque muitas vezes, né, a gente vê aqui, tá certo, eu acho que tem que ser corrigido, né? Tem que prender, igual você fala, cadeia nele e tudo. Mas e depois? Tem que tratar. O que faz com uma pessoa dessa? Você entendeu isso, né? Eu e o pastor Rogério, nós estamos até conversando sobre isso, sobre a questão do tratamento. Não é? Porque... Existem as consequências naturais, né? A consequência, se você, né, comete um crime, você vai preso. Né? Existem algumas penalizações para isso, mas também existe um tratamento para essa pessoa, né? Os pedófilos foram abusados. Eu falei isso no programa durante segunda-feira, até a pastora Isidinha, ela até não concordou muito comigo não, mas eu tinha visto uma pesquisa que a maioria dos pedófilos, eles foram abusados. Com certeza. Com certeza absoluta. E como tratar isso? Como trabalhar isso? Bom, Carol, deixa eu falar um pouquinho. Isso, fica à vontade. Porque eu fui professora há muitos anos, né? Então, assim, a gente logo na classe, nós conseguimos perceber algumas mudanças na criança. Isso. Porque o professor está todos os dias com a criança, né? O pai, às vezes, está todo dia com as crianças, mas não percebe. Por causa do trabalho, correria. Mas a gente que é professora, no tempo todo você nota quando uma criança muda de comportamento. Então, ela começa a ficar indiferente às aulas. Ela começa a dormir na carteira, porque não dorme à noite, preocupada, com medo. Olha. Porque, como já foi falado, o abusador, ele não sai de longe para vir abusar de você. Ele está por perto. Geralmente é o pai, é o avô, é o padrasto, é o irmão mais velho, é um primo, é um vizinho próximo, de convivência da criança. Certo. Então, não tem como, às vezes... Uma pessoa que seria de confiança. De confiança dela. Tem acesso. Entendeu? Geralmente tem acesso, sabe? Tem acesso a essa criança, sabe da vida dela. E sabe também, assim, dos horários onde ela frequenta e tem esse comportamento. Então, na sala de aula, a gente logo percebe. Eu mesmo tive muitos casos que eu procurei ajuda, né? De conselho tutelar, que os pais foram presos e tudo. Então, geralmente as mulheres separadas, né? Que não têm Deus, coloca homens, né, namorados dentro de casa e ali mora o perigo. Porque geralmente uma mulher mais velha põe um rapaz para morar com eles e aí o que acontece? As filhas são logo as vítimas. Então, na escola, voltando,
você percebe naturalmente o dia a dia, a mudança da criança, né? Ela tem dificuldade para dormir, ela tem insônia, ela geralmente tem uma falta de apetite, né? Chora sem motivos, ela fica totalmente assim, envergonhada, muito, muito sensível a qualquer coisa, a qualquer palavra que se disser para ela, tem uma timidez, né? Dificuldade de aprender o dever de casa, ou mesmo o conteúdo que está sendo ensinado, fica agressiva, porque ela tem muito medo, né, das pessoas ela adultas. Ela vai, às vezes, para o extremo, ou ela se fecha, retrai, ou ela fica, às vezes, a gente agressiva, percebe assim, também, assim, na hora do recreio, às vezes a gente passa para dar uma observada como está o comportamento, ela está lá no cantinho, sozinha, não quer conversar com ninguém, porque ela está sofrendo dentro de casa, ou no vizinho, ou em algum parente, né? E ela está sofrendo muito, então ela se afasta do meio, né? E ela fica então muito inquieta ou agressiva, porque o que ela está recebendo, dependendo do tipo de abuso que ela está recebendo, a atitude condena. E a gente que trabalha com isso há muitos anos já sabe mais ou menos como que é o comportamento, como que é a mudança. E como que deve ser a postura, por exemplo, da mãe? Né? Porque às vezes, você falou que às vezes não observa. Qual que deve ser a atitude da mãe quando ela observa essa mudança de comportamento no filho? Olha, geralmente isso acontece com a criança maiorzinha, né? Quando a criança é bebê, geralmente os pais percebem, se deixa com uma babá, por exemplo, uma babá abusadora, né? Se você deixa seu filho com a babá e ela está abusando do seu filho ou de sua filha, com certeza, quando você chegar no trabalho, que a babá te entregar seu filho, você vai perceber traços diferentes. Você vai ver a genitália da criança pode estar irritada, pode estar mais assada, pode estar machucada. A criança, o bebezinho, pode estar também assim, irrequieto, sem sono. Então, assim, a mãe logo percebe e vai levar no pediatra. Certo. O pediatra também geralmente vai levantar essa questão. Quem é que cuida? É uma avó? É a babá? É uma tia? É a escolinha? Vai perceber quando bebê. Agora, a criança maior, os pais devem ter, por isso que eu falo, a família desestruturada, ela sofre todo tipo de sofrimento mesmo. Por quê? Se a família é uma família unida, uma mãe tem que ter muita intimidade com seus filhos. A mãe está ali para perceber tudo. Nós temos uma sensibilidade de Deus que faz a gente conhecer o filho e saber que ele está diferente, que ele está passando por algum tipo de problema. Então, o que a gente faz? Conversar com o filho. Conversa e fala, filho, o que está acontecendo com você? Você está triste? Alguém fez alguma coisa com você? Alguém te falou alguma coisa, te magoou? Você tem que investigar. Olhar o corpinho, as mães, eu falo agora, que deixam os filhos em escola, em creches, observem todos os dias, faz a vistoria, porque não está brinquedo, não está. Tem pessoas, inclusive nós temos estatística até de próprio pediatra, abusar. Às vezes a mãe não entra, não deixa que eu fique, pode desconfiar. Então, se a gente não tem confiança mais com ninguém, então a mãe que está ali de cima, os pais, né? Ele deve fazer uma vistoria todos os dias e conversar, se perceber alguma coisa diferente. Porque as crianças hoje também, as crianças estão muito espertas, mas aquela que está sofrendo abuso, geralmente ela se fecha. Certo. Então você tem que estar de cima para descobrir o porquê que ela está diferente. Eu fiquei lembrando, vocês falando, estava lembrando de um caso de uma conhecida minha, e ela foi abusada quando criança, 3 aninhos assim, era no tempo que a mãe ia buscar os outros filhos na escola. Aí deixava ela na casa do vizinho, ali um pouquinho, e até hoje a família não sabe. Geralmente porque ela não quis contar, né? E essa pessoa já até faleceu, esse vizinho. Né? E eu fiquei observando como é sério isso. Às vezes, ela falou assim, era questão de pouquíssimo tempo. Mas nesse momento de ir e voltar... Mas existe tratamento para essa situação, que é o que nós fazemos na clínica. Você entendeu? A gente trata a pessoa, porque muitas vezes as pessoas chegam lá 39, 40 anos, 45, ainda estão guardando essa coisa. Outros até... joga lá para uma gavetinha e fecha a porta. São os mecanismos de defesa, né? Guarda aquilo e até coloca na mente que não existiu. Como se fosse um filme que aconteceu, aquelas um sonho.
Aí depois, quando a gente começa a trabalhar, aquilo vem à tona. Aí a gente vai tratar. Nós temos terapias que a gente faz, né, que aplica e que vai tirar a pessoa disso, entendeu? Aí nós vamos, né, trabalhar isso. Isso tem cura? Buscar a raiz. Tem, buscar a raiz. Tem cura? Tem. Né? Eu acho que as pessoas devem procurar. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar e tudo, não é? Mas procura. Não vai, né? Se quiser manter sigilo, mantém, mas tem que ficar livre disso, né? Carregar isso não. Tem gente que a vida dele está parada por conta disso. Fez de Tá peso parada. no casamento. Sentimental, cara. tudo está parada por conta disso. Né?